Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre arbitragem comercial internacional e temos um convidado muito especial, professor Andrew Guzman, da Universidade Berkeley, que também é doutor e diretor do mestrado em Direito da mesma universidade. Fica aqui com a gente e saiba mais sobre arbitragem comercial internacional. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Vamos falar sobre arbitragem comercial internacional. Eu estou aqui na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E na data de hoje está sendo realizado aqui, durante essa semana, um curso de arbitragem comercial internacional, promovido pela Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal, em parceria com o Instituto dos Advogados do Distrito Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal e o Conselho Federal da OAB. Esse curso sediado aqui no auditório do Conselho Federal, tem sido ministrado pelo professor Andrew Guzman, convidado professor da Universidade Berkeley. Esse professor, além dele participar diretamente do curso, ele também convidou outros palestrantes internacionais que interagem com os alunos ao vivo durante o curso via internet, enriquecendo bastante a qualidade do curso, agregando informações especializadas sobre arbitragem internacional. O curso está muito interessante, eu estou participando aqui como aluno também, como coordenador científico pela Comissão de Mediação e Arbitragem, e desde já rendo meus agradecimentos e homenagem à nossa presidente, Fabiola Orlando, que teve a empreitada e a iniciativa de convidar o professor e peitar a realização de um curso que a gente sabe que é difícil formar turma em um curso cujo ônus não é baixo, mas que o investimento proporciona a todos que participam um retorno de informação e conhecimento que certamente agrega grande valor para as suas formações e para as suas carreiras. Então, parabéns à doutora Fabiola Orlando pelo empreendimento, muito bem sucedido, o curso está acontecendo com toda a qualidade e louvor, e o professor Andrew Guzman pela qualidade das suas aulas, pela forma inteligente e interativa com que faz os alunos participarem, trazendo questões práticas, problemas, interagindo com a turma, com debates e informações que agregam grande valor, trazendo um pouco também do estilo da academia americana. O professor Andrew Guzman, que também tem nacionalidade canadense e americana, e que certamente, pela larga experiência que possui, tem agregado grande valor ao curso. Pois é, então aqui comigo está o professor Andrew Guzman e vai nos assessorar no trabalho de interpretação do que ele vai falar em inglês, o Tiago Pérez, que é o intérprete, que vai nos auxiliar nessa missão importante. Então, professor Andrew Guzman, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente que tenha aceitado o nosso convite e prestigiado o nosso programa Momento Arbitragem, que se apresenta agora numa fase de conexão internacional, trazendo para o nosso público a experiência e o conhecimento de um arbitralista internacional que seguramente tem bastante a agregar para o nosso público e que veio aqui agregar para Brasília e para os advogados de Brasília uma informação que certamente fará eles enxergarem além das fronteiras brasileiras para uma arbitragem, além da arbitragem doméstica, uma arbitragem internacional também. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite. Quero homenageá-lo por estar aqui prestigiando suas informações. Então, professor Andrew Guzman, muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria que o senhor dissesse um pouquinho por que se interessou por arbitragem, em que momento da sua história de vida a arbitragem entrou na sua vida e que você vem interagindo com esse assunto e como tem sido a sua experiência com a arbitragem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa. O meu interesse na arbitragem começou principalmente do meu interesse em direito, principalmente direito internacional. Comecei a trabalhar na questão de acordos comerciais, acordos internacionais, e isso me levou à questão da arbitragem. No âmbito da arbitragem, a gente pode ver que não existe um sistema muito bom
para a realização de negócios, negócios internacionais, porque não existe uma única lei. Cada país tem as suas leis e o comércio internacional pode ter grandes benefícios de um sistema internacional, onde os países podem estar mais abertos ao comércio internacional e a ter relações comerciais com estrangeiros. Mas isso leva a uma questão que é como solucionar disputas. Uma das respostas a isso é que existem muitos tribunais diferentes de diferentes países e normalmente você não quer entrar numa disputa em um tribunal estrangeiro que não é o do seu país. Então a arbitragem vem para resolver esse problema. Na cultura americana, o cidadão e as pequenas empresas já enxergam a arbitragem como um ambiente apropriado para resolver os seus problemas, ou ainda está muito presente na vida deles o caminho da solução dada pelo Estado através da justiça pública? Pessoas diferentes têm visões diferentes sobre esse assunto, é o que eu diria sobre a sua pergunta. Mas a questão principal é que a arbitragem ela é baseada na concordância. Para que as partes elas entrem num processo arbitral, elas precisam antes concordar em fazer isso. Pelo menos essa é a realidade do mundo de negócios. Se você não quer entrar num processo arbitral, você não entra num processo arbitral. E da mesma forma, se você quer ir para a justiça, ou querer evitar a justiça, isso depende da sua escolha e da sua concordância entre as partes do contrato. Então é interessante, principalmente porque a arbitragem ela pode ser uma extensão dos contratos. Ela oferece uma opção a mais, que a arbitragem está disponível, ou também o sistema judicial comum está disponível se assim as partes preferirem. No plano da arbitragem internacional, quais são as principais dificuldades que ele enxerga ainda para uma expansão mais significativa da arbitragem envolvendo o máximo de países e empresas internacionais? Em geral, a arbitragem funciona bem para aqueles que trabalham com ela, só que ela é um método caro de resolução de disputas, então ela realmente não é um ótimo sistema para transações menores. Uma das formas de melhorar isso é tentar tornar a arbitragem mais custo-efetiva, e isso seria através de tornar o processo mais rápido e com custos menores. O principal problema à expansão da arbitragem são os países que ainda são resistentes a ela. Eles resistem às cláusulas de arbitragem ou à execução de sentenças arbitrais. Para as pessoas, normalmente elas não têm dificuldades porque as pessoas que fazem negócios internacionais são as mesmas em todos os países e conhecem outras realidades. Porque não subscreveram as convenções internacionais. Isso poderia ser um motivo. A principal tratada nesse sentido é a chamada Convenção de Nova York, que ela teve bastante sucesso em ter um grande número de países signatários. Um grande número de países assinam a convenção e a maioria deles cumprem a convenção. Como que o professor André Guzman enxerga a inserção do Brasil no cenário da arbitragem internacional, tanto como usuário da arbitragem, as empresas brasileiras, usuários da arbitragem, como sede da arbitragem, contando com câmaras brasileiras realizando as arbitragens e árbitros brasileiros? Então, o mais importante nesse aspecto não é a arbitragem em si, mas a própria situação econômica. O Brasil está crescendo muito internacionalmente, em seus negócios internacionais, principalmente, e a arbitragem segue essa tendência. Nós estamos vendo mais atividade econômica internacional, então a tendência é que o Brasil também cresça na arbitragem, tanto em utilizar a arbitragem, como também em sediar tribunais arbitrais, sediar processos arbitrais. O Brasil, como uma sede arbitral, é similar a outros países e não há um motivo para pensar por que não seria interessante fazer uma arbitragem no Brasil. Os tribunais do país respeitam as decisões arbitrais, têm uma atitude favorável. Existem ainda alguns aspectos que são menos atraentes na lei em comparação com outros países,
mas o Brasil continua sendo atraente, principalmente conforme ele se torna mais importante internacionalmente. Muitos países podem preferir o Brasil como uma sede de arbitragem por eles estarem lidando com ativos que se encontram no Brasil, ou também por causa da proximidade geográfica dessas empresas. Isso acontece principalmente em países sul-americanos que estão perto do Brasil e podem procurar o Brasil para sediar processos arbitrais, pensando inclusive em baratear os custos do processo. Nós estamos aqui em um curso de arbitragem comercial internacional realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Instituto dos Advogados do Brasil. Esse curso abre na perspectiva de cada estudante a ideia de poder incluir no seu rol de serviços na advocacia serviços ligados à arbitragem. Como você enxerga o crescimento da arbitragem no mundo como um cenário promissor para aqueles que querem investir na formação nessa área? É algo que você enxerga de forma positiva e que vale a pena mesmo aquele que quer estudar esse assunto se dedicar a ele, como uma perspectiva de negócio que possa render resultados interessantes para os seus escritórios? Sim, a arbitragem ela é um campo em crescimento e que provavelmente vai continuar crescendo por mais algum tempo, porque a atividade econômica está se intensificando, está aumentando, e com isso a arbitragem também deve crescer, porque ela se provou um meio efetivo de resolver disputas no meio empresarial. Então não há motivos para achar que um estudante de direito ou um jovem advogado não deva investir na formação nessa área. Com certeza vale a pena, porque a tendência é crescer mais e mais, e isso pode beneficiá-lo tanto em seu escritório privado quanto trabalhando para uma empresa. Nós temos aqui no Brasil uma lei de arbitragem desde 1996. A comunidade internacional, em várias oportunidades que se pronunciou sobre a lei de arbitragem brasileira, sempre fez com uma certa reverência, reconhecendo a boa qualidade da lei brasileira. Agora, recentemente, foi constituída uma comissão de juristas encabeçada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Dr. Luiz Felipe Salomão, que fez proposições para a revisão da lei de arbitragem brasileira. Essa proposta de revisão da lei, a comunidade jurídica brasileira olhou com uma certa preocupação inicialmente, temendo que pudesse haver retrocessos na lei de arbitragem brasileira, considerando que ela já era suficientemente moderna e não precisaria de nenhuma revisão importante. Mesmo assim, o projeto foi encaminhado e, de forma inteligente, a comissão de juristas conseguiu pincelar alguns aspectos para propor a mudança na lei, de maneira a não comprometer a estrutura principal da lei de arbitragem, preservando os princípios que orientam a boa arbitragem no mundo. Nessas propostas foram formuladas algumas questões pontuais, como a ampliação da arbitrariedade, do que é arbitrável, incluindo o que a jurisprudência brasileira, de certa forma, já vinha reconhecendo em alguns pontos, e incluindo as relações de consumo na esfera da arbitragem, mas preservando o consumidor a iniciativa de decidir pelo uso da arbitragem. O outro ponto que foi proposto foi incluir as relações de trabalho, os dissídios individuais trabalhistas, ou seja, os conflitos entre trabalhador e patrão, mas condicionando que esses conflitos apenas para os cargos de alta gestão, como de direção das empresas. E também, ainda assim, resguardando que a iniciativa
iniciativa dependerá do trabalhador. E a outra proposição muito importante feita na revisão da lei de arbitragem foi incluindo a possibilidade de utilização da arbitragem nos contratos administrativos, envolvendo o Estado enquanto contratante e os particulares, as empresas como fornecedores de produtos ou serviços. E incluindo que a arbitragem poderia se dar nessas relações que antes só acontecia em certos casos e com a proposição poderá acontecer em todos os casos. Além dessas alterações, propôs também a simplificação da comunicação do árbitro com o juiz público, criando uma ferramenta chamada carta arbitral, que é uma forma mais simples de como o árbitro se relaciona com o juiz público quando ele necessita de alguma medida que exige o uso da força. Então essas foram as mudanças pontuais desse projeto. Como o senhor enxerga essas propostas, que já foram inclusive aprovadas tanto pelo Senado Federal quanto pela Câmara dos Deputados, e é iminente que elas se transformem em lei no Brasil. Então, como o senhor enxerga, vê com bons olhos, tem alguma restrição, entende que a relação com a administração pública será positiva e representará um crescimento para a arbitragem no Brasil? Vou falar sobre essas 4 mudanças que você falou em separado. Acho que as mais benéficas são com certeza as últimas 2. Com certeza, meios de melhorar a comunicação entre os juízes e os árbitros são bastante benéficos, porque podem acelerar o processo. E isso pode ajudar o processo de arbitragem. E também a outra que você mencionou, que é a possibilidade de entidades públicas de entrar em acordos de arbitragem e processos arbitrais. Isso é muito benéfico porque as empresas fazem todo tipo de negócios com o governo, mas essas são relações essencialmente comerciais. E não existem motivos pelo qual o governo deve ficar temeroso de entrar em um processo arbitral, porque é um processo que já se mostrou muito justo e benéfico em outros exemplos. E os outros 2 pontos, eles são um pouco mais complicados e podem causar problemas, porque principalmente precisa haver consentimento entre as partes para entrar em um processo arbitral. Mas isso não deve ser um problema, isso já aconteceu em outros países, de incluir a questão de questões trabalhistas e questões de consumo em processos arbitrais. A única ressalva é que é preciso haver certas proteções. Nos 2 casos, no caso de relações de trabalho, por exemplo, o processo precisa ser justo, porque muitas vezes o empregado não está em uma posição de poder negociar com seu empregador. Então ele pode ser pressionado a consentir com uma cláusula arbitral, sendo que ele não necessariamente gostaria de fazer isso. E a mesma coisa com as relações de consumo. Ela gera um risco não em relação ao processo arbitral, mas quanto à posição do vendedor, porque ele pode colocar no seu contrato uma cláusula arbitral que faça com que o consumidor seja obrigado a aceitá-la de qualquer forma, e ela pode acabar sendo injusta. Eu quero agradecer ao professor André Guzman e dizer que essas preocupações que ele externou são muito relevantes, e a proposta da lei de revisão da lei de arbitragem já contemplou cuidado com essa preocupação, porque resguardou que a arbitragem só vai acontecer, se mesmo se incluída no contrato, se o consumidor ou se o trabalhador, depois de estabelecido o conflito, ainda assim desejar utilizar a arbitragem. Então, deixou a palavra final na mão do consumidor e na mão do trabalhador. Então, preservando o cuidado que o professor externou. Então, daí, provavelmente, essa preocupação fique superada nesse aspecto, e pode significar
uma ampliação significativa da arbitragem, de tal maneira a incentivar investimentos para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil e, quem sabe, até provavelmente criando um cenário em que você tenha mais advogados especializados em arbitragem, mais árbitros formados e preparados para atuarem em procedimentos, o que pode, em um segundo momento, estabelecer um barateamento dos serviços de arbitragem no Brasil, o que acho que interessa a toda a comunidade jurídica e a comunidade empresarial também. Então, eu quero agradecer a sua participação, professor Andrew, e dizer que o Momento Arbitragem está aqui à sua disposição e deixar a palavra para que você possa fazer as suas considerações finais. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Ok, obrigado. E você, gostou do nosso programa Momento Arbitragem, Conexão Internacional? Então, compartilha nas suas redes sociais, mande seus comentários, dúvidas, sugestões de pauta, terei grande prazer em interagir contigo. O meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. E no mais, você me encontra aqui no Momento Arbitragem, toda segunda e quinta-feira. Um abraço, até o próximo programa. Obrigado.